O dia 25 de julho passou a ser o Dia Nacional da Mulher Negra no Brasil, graças à sanção presidencial da Lei 12.987 de 2014. O objetivo foi criar um símbolo de luta das mulheres negras. A data já é um marco internacional da resistência, tendo sido criada em encontro de afro-latino-americanas na República Dominicana em 1992. Porto Ferreira vem realizando atividades para a contemplação desta lei desde o ano de 2018, com palestras, intervenções artísticas e outras ações. No texto do projeto é lembrada a trajetória de Teresa de Benguela, líder quilombola que reforça a existência de heroínas negras, orgulho de sua raça e de sua história. Teresa foi uma líder da causa que viveu no estado do Mato Grosso, na região centro-oeste do Brasil. A palestra do dia será Nossas Histórias na História da Mulher Negra nos Brasis, por Ana Lúcia Silva Souza, doutora em Linguística Aplicada pela Unicamp, bacharel em Ciências Políticas e Sociais pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo, é professora associada do Instituto de Letras UFBA. Nessa instituição, foi coordenada do Programa de Ações Afirmativas, Conexões de Saberes, Diálogos entre a Universidade e as Comunidades Populares. Coordena o grupo de pesquisa Rasuras, Práticas de Leitura e Escrita. Integra a coordenação do GT, Práticas Identitárias em Linguística Aplicada, Comunidades Populares, da Associação Nacional de Pós-Graduação em Linguística e Literatura. Faz parte da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, ABPN. Integra a diretoria da Associação Civil Ação Educativa SP. As pesquisas e projetos realizados se inserem na área de estudos de letramentos com ênfase em questões de raça e juventude. Nós teremos a interpretação em Libras por Amanda Pompeu. E também a participação de Suélia de Mortol, que vai trazer a leitura de um poema autoral. O momento de perguntas, eu peço que vocês vão colocando no chat o nome, que aí a gente vai seguindo essa ordem. E com a palavra, a palestrante Ana Lúcia Silva Souza. Então tá. Muito obrigada. Eu quero agradecer muito aí a abertura, né, de Valéria Maciel. Quero agradecer o convite da Secretaria Municipal de Cultura de Porto Ferreira e agradecer a presença, né, das pessoas que estão aqui assistindo com a gente, na realidade, participando aqui de uma roda de conversa, né? Eu fiquei esses dias pensando, assim, um pouco, né, como que eu ia abordar, e óbvio, né, já tinha pensado, né, por esse título, pensar nossas histórias, né, dentro dessa história da mulher negra no Brasil, pensando justamente a partir da minha própria trajetória e como que eu fui circulando, né, por vários meios e compreendendo um pouco mais essa história das mulheres no Brasil e dentro dessa história, a minha própria história. E essa é uma discussão que eu venho fazendo sempre, né? Como é que a gente pode nos compreender? Principalmente sendo mulher negra, não é? Nesse Brasil que está mais do que colocado, a gente tem uma série de barreiras, e para a gente o racismo estrutural é uma das grandes barreiras, né? Como é que nós vamos entender a nossa vida, entender a trajetória, se a gente não entender essa história mais ampla de Brasil?
Então, esse para mim é o ponto-chave. A grande questão é que nós não temos uma história do Brasil contada do ponto de vista das mulheres, em especial das mulheres negras, não é? E com isso eu quero dizer, então, que a gente tem várias possibilidades de interpretar essas histórias do Brasil. E, evidentemente, contar a história de uma nação requer que você detenha os espaços de poder, que você esteja nesses espaços. E isso é uma coisa que a gente vem conquistando mais recentemente, ou pelo menos é uma coisa, é um aspecto que vai tendo mais visibilidade também mais recentemente. E aí comecei a pensar, né, esses dias assim, e me veio uma imagem, né, que é uma imagem que eu vivi, eu acho que foi esse ano mesmo, preenchendo um formulário, desses formulários de pesquisa que a gente recebe, né, tantos formulários, aí vem lá, endereço, nome, grau de escolaridade. Aí você pega a caneta e vem, né? Fundamental 1, Fundamental 2, já foi. Ensino médio já foi. Graduação já foi. Especialização já foi. Mestrado já foi. Doutorado já foi. Pós-doutorado já foi. E aí, nessa hora que eu preenchi, né, essa ficha com pós-doutorado, eu parei um momento e pensei, nossa, que engraçado, né? Como é que a vida da gente vai se passando, não é? Você vai estudando, você vai se envolvendo, né, em várias instâncias, e você não se dá conta, ou melhor, você se dá conta, claro, porque cada cenário é um desafio, são diferentes motivações, mas estou dizendo, eu e muitas parceiras minhas, né, que são mulheres, principalmente mulheres negras, a gente não vai se dando conta da dimensão que é, da grandiosidade que é a gente ocupar esses lugares que são de níveis mais elevados de escolaridade. E ao ocupar esses lugares, né, de níveis, vamos dizer assim, mais socialmente legitimados, a gente também começa a ter que entender esses lugares. Então, se eu vou para a minha família, que é uma família gigantesca, uma família mineira, assim, de 400 pessoas, nisso tudo eu fui, acho que a segunda pessoa da família a cursar o nível superior, isso lá atrás. Hoje eu vejo meus primos, fazer engenharia, fazer isso, fazer aquilo, e fazem, né? Mas eu estudei há um bom tempo e isso era muito incomum. E, às vezes, a gente não vai se dando conta dos efeitos disso, não só na minha vida, mas na vida das pessoas que estão à minha volta, né? Então, foi muito interessante nesse dia que eu comecei a pensar, olha, quantas pessoas, né, quantas mulheres negras conseguem descer essa caneta na vertical até embaixo, chegar no pós-doc. E o quanto esse cotidiano nosso, ele não deixa de ser hostil, muito pelo contrário, né? Quanto mais você começa a ocupar outros lugares, mais você vai conhecendo diferentes facetas desse racismo que vai dizendo a todo momento, olha, você é uma mulher negra, você é negra, enfim. E você também, nesses embates, vai aprendendo a, não digo administrar, mas você vai aprendendo a detectar, se defender, atacar, enfim, é o tempo todo isso. Mas nesse dia, o que me deu mais foi, assim, me deu mais uma sensação de voltar, assim, né, no túnel do tempo e pensar na escolaridade da minha família, por exemplo, dos meus pais, né, que tinham até o Fundamental 1, Não, meu pai tinha, acho que o segundo ano do antigo primário, minha mãe até o quarto ano.
e do quanto eu não posso dizer que a minha família foi aquela família que investiu para esse estudo, para dizer, olha, não, você tem que ir para o nível superior, enfim, não. Não era esse tipo de conversa que tinha na minha casa. A conversa sempre foi por valores, sempre foi por ética, por postura, mas certamente hoje, né, pegando por essa coisa da memória, o que me levou a poder me enredar por outros caminhos foi ter começado a militar no movimento negro desde os 15 anos de idade. Essa foi a minha grande diferença, a grande diferença na minha vida. E é a partir daí que a minha história, que já tinha, claro, né, uma constituição por meio da agência familiar, por meio da agência de vizinhança, enfim, ela passa a ter um agenciamento político quando eu me insiro dentro do movimento negro. E isso foi determinante na minha vida, porque foi a partir daí que eu comecei a acessar uma outra história do Brasil. Foi a partir daí que eu comecei a conhecer, então, histórias, não só histórias de mulheres, mas uma outra história. Nesse momento eu estava no colégio, eu comecei a conhecer uma outra história do Brasil que eu nunca tinha ouvido contar nos meus anos todos de educação que eu tinha tido até ali. Então, isso foi determinante. Pela história, né? E por um contato com uma história de pessoas que não iam apenas para o açoite, de pessoas que, a partir de diferentes lugares, exerciam diferentes profissões, pessoas que estiveram à frente de várias revoltas responsáveis por essas conquistas que nós temos hoje. E eu, na época, eu me lembro que eu fiquei, nossa, assim, encantada com aquelas questões que eu descobri ali nas reuniões do movimento negro. Tinha muita leitura e existe ainda, né, dentro desses movimentos, uma valorização muito grande da literatura. Então, a literatura também foi uma outra porta de entrada para que eu começasse a compreender essa história da população negra no Brasil e também das mulheres, né? E também construindo para mim uma outra história. Então, por exemplo, Valéria, quando começou essa apresentação, ela falou, né, de Teresa de Benguela. Gente, nunca tinha ouvido falar, óbvio, e fui ouvir muitos anos depois. Mas a questão não é ouvir apenas o nome, é você contextualizar dentro da história a importância dessas mulheres para muitas questões que a gente vive hoje. Então, são mulheres que se rebelaram contra o patriarcado, foram mulheres que foram ser comerciantes, foram mulheres que lutaram e formaram confrarias entre elas, até mesmo para comprar alforria de outros escravizados. Então, eu comecei a me redimensionar não como naquela época pensando, uma mulher negra, mas uma menina negra. E aí, para mim, foi muito interessante, porque primeiro, a minha família, ela sempre colocou para a gente que nós éramos negros. Mas não com um peso. Não, você é negra. Por que você é negra? Porque você tem o cabelo crespo, então você vai trançar o seu cabelo todos os dias, enfim. Tinha algumas coisas que incomodavam, enfim, mas a gente nem, né? Mas a minha família sempre foi uma família que nos ensinou a nos posicionar e nos defender e nos honrar, né? Então, ótimo. Quando eu vou para o movimento e que eu começo a conhecer essas outras histórias de mulheres, isso para mim foi muito engrandecedor, porque a partir daí eu não tive um medo de enfrentar esse mundo que me fazia tornar uma pessoa negra no sentido
de me olhar no espelho e ver uma pessoa diferente, não é? E aí hoje, como professora, né, que eu sou, eu também questiono essa diferença, dizendo, bom, diferentes somos todos e todos nós somos diferentes. Então, qual é o ponto de partida para nós nos pensarmos como mulheres negras? É pensar que a outra mulher que é branca também é diferente. Então, isso vai te dando uma certa potência e uma certa recusa a assumir um lugar que querem te dar. Então, não importa a profissão que você tenha, não importa se você tem mais ou menos dinheiro, você é uma pessoa. E ter tido essa consciência aos 17 anos, que aí eu já estava muito mais firme, me fez escolher o curso que eu faria. E aí eu fui fazer Sociologia e Política. No momento em que as pessoas negras não estavam na universidade, mas sabe, quando você é sempre a única. E aí, nesse momento, dentro do movimento negro, começa também a se fazer uma movimentação para pensar a necessidade de dizer para o Brasil que ele era um Brasil racista. Com o passar do tempo, e aí eu já tinha terminado a graduação, havia necessidade de exigir direitos. Então, vejam, como é que a minha trajetória, né, como é que a minha Constituição, como uma mulher negra, enfim, que hoje tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, blá, 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 ela vai sendo feita por meio dessa inserção dentro dos coletivos. Então, conforme as reivindicações iam passando e avançando, eu também ia me tornando muito mais segura, vamos assim dizer. Aí você vai para o mestrado, você vai depois procurar um trabalho com mais segurança do que pode ter ali à sua frente, né? Mas o que foi muito importante para mim mesmo nisso tudo foi a minha família ter me ensinado que a gente pode circular por vários espaços. E eu acho que isso não é que te livra de nenhum peso, mas ele faz com que você não pare diante das dificuldades que estão colocadas. Porque não sou eu que coloco essa dificuldade. É o mundo que coloca essa dificuldade. E hoje, né, como uma especialista nessa área, eu sempre estou dizendo para as pessoas brancas, gente, vocês têm que fazer o seu trabalho, entendeu? Eu, hoje, tenho uma preocupação gigantesca com os meus alunos aqui na universidade. Mas eu não vou estar tutelando e dizendo o que uma pessoa adulta tem de ler, até mesmo um professor, uma professora que está do meu lado. Nós temos de buscar uma forma de termos mais autonomia, né, e consciência em relação a todas essas questões que estão por aí. Então, se hoje o mundo, ao mesmo tempo que ele te dá mais liberdade, ele também te ameaça muito mais. Mas hoje nós temos todos os corpos circulando nos espaços, todos os corpos. Então, nós temos que aprender sobre todos esses corpos. Nós temos hoje pessoas cegas, pessoas surdas, nós temos pessoas com dificuldade de enxergar. Agora mesmo, estava conversando, né, com o Regis sobre o que é ser professor hoje, né, pensando nesse ensino remoto. Por exemplo, eu tenho que fazer uma palestra agora e sempre pensar se vai ter, por exemplo, interpretação de Libras, porque a gente nunca sabe quem vai entrar. Então, eu não sei Libras, mas sempre que eu vou fazer uma palestra, eu pergunto, olha, vai ter Libras? Porque as pessoas me perguntam, né? E eu já sei, por exemplo, que uma pessoa que está assistindo essa palestra, que ela tem baixa visão, ou ela seja cega, ela já tem alguns mecanismos aqui que faz com que ela possa acompanhar esse processo aqui, né? Então, eu creio que hoje nós temos muito mais possibilidade
de nos colocarmos como aprendentes em todos os lugares pelos quais a gente circula. E eu acho que isso aí é fantástico, gente. Eu acho que isso aí é realmente fantástico. E dentro dessa área de relações raciais, eu vejo que hoje, e aprendo muito também com as pessoas mais jovens, que eu acho assim incrível, né? Como a gente tem circulado muito mais hoje com desenvoltura e aprendendo com as mulheres mais jovens, né? De vários coletivos, de vários grupamentos, que nós podemos fazer muito mais coisas. Eu acho que hoje essas jovens mulheres, essas jovens que têm se valido mais das redes sociais, de toda essa tecnologia, elas têm nos ensinado muito também. Mas eu tenho certeza que essa trajetória, né, das mulheres que hoje têm 50, 60 anos, que foram e são minhas parceiras no movimento negro, né, a gente também pavimentou essa possibilidade de uma participação mais cidadã para essas jovens que estão aí hoje, por meio das várias lutas no movimento negro, nas várias pautas, por meio das ações afirmativas, entre outras, na forma de cotas, né, que foi garantindo a essas pessoas o direito às vezes, nem de usufruir, mas de reivindicar direitos, né? Então, mesmo com todos os problemas que a gente tem, que a gente enfrenta, eu não sou uma pessoa, vamos dizer assim, absolutamente otimista, mas também eu não sou uma pessoa extremamente pessimista. Portanto, eu acho que a gente tem que aprender a nos colocar nessa cena dos desafios, né? E aí, pensando nesses desafios todos, eu acho que a gente também começa agora a poder trabalhar um pouco mais para os nossos sonhos, né? A gente pode aprender mais, por exemplo, que a gente não precisa maltratar o nosso corpo para caber dentro de uma roupa, que você pode viajar, enfim. Aí eu sempre estou pensando nas coisas que vão nos colocando aspectos importantes que a gente não comemora, né? Esses dias eu estava discutindo com algumas amigas. Nós, mulheres negras, principalmente nós que somos mais velhas, a gente celebra pouco algumas conquistas. E, ultimamente, eu tenho pensado, nós temos de celebrar. Então, parece que, durante muito tempo, nós fomos muito cerceadas em relação a essas, vamos dizer, essas demonstrações de alegria, sabe? É como se tudo que a gente fizesse tivesse que ser muito pesado, enfim. E hoje, eu mesmo tenho me revisto um pouco nessa postura, sabe? Eu acho que a gente tem de aprender a fazer essas pequenas e grandes comemorações cotidianamente. E aí, esses dias eu peguei aqui o meu passaporte, né? Na pandemia, né, gente? Na quarentena, a gente vai tendo a oportunidade de pensar, colocar a casa em ordem, enfim, a casa externa e a interna. E eu aqui olhando meu passaporte e falando, olha, eu realizei um sonho e eu acho que eu comemorei pouco esse sonho na época. E qual era esse sonho? Meu sonho era conhecer a África. Era um sonho que eu tinha desde o tempo do movimento negro. Muito, assim, tinha um sonho muito grande de conhecer a África. Por quê? Porque a gente tem uma certa mística, assim, vamos dizer, né, em relação à África, porque a gente veio de África, porque a gente chega lá, a gente vai ver uma cultura que a gente desconhece, enfim, e realmente foi muito impactante para mim, né? Mas eu acho que eu comemorei pouco na época. E hoje, olhando esse passaporte, eu falando, nossa, que interessante, né? Que bacana, eu já fiz essa viagem algumas vezes. E o que isso acrescenta para mim, né? Acrescenta um pouco essa perspectiva de que
a gente pode avançar enormemente, avançar financeiramente, avançar em relação aos cargos e aos postos que a gente ocupa, né? Mas nós vamos ser sempre uma mulher negra, e isso significa que todas as nossas conquistas, né, a cada conquista a gente tem que trabalhar para que outras mulheres negras venham junto com a gente nessa conquista, né? Porque a nossa cultura, ela é uma cultura circular, ela é uma cultura sempre da roda. Então, esse avanço sozinha, ele tem pouquíssima graça. E aí é porque, eu acho que aí está um dos motivos pelos quais a gente comemora pouco. Porque quase sempre a gente está sozinha nesse espaço de comemoração. Não é? Não é como você fazer aniversário, por exemplo, que as pessoas comemoram muito, não é? Com você, enfim. Agora, você chegar na sua vila e dizer, olha, eu estou indo para o aeroporto, porque eu estou indo para a África, enfim, não faz muito sentido às vezes, né? Então, a gente acaba, às vezes, não tendo com quem dividir essas comemorações, que elas, muitas vezes, elas são comuns para algumas pessoas, mas para nós, né, que vem de uma família negra, de uma família pobre, de uma família de origem humilde, nós temos algumas conquistas que são singulares, que são únicas, né? E eu creio que a gente tem de aprender a fazer essas comemorações até para incentivar outras pessoas e sempre trazer que é extremamente importante a gente pensar no que é coletivo, né? Porque, óbvio, a gente não chega nesses espaços sozinho, não. Pode pensar quantas mulheres me ajudaram a fazer esse doutorado, ou me ajudaram na teoria, ou me ajudaram escutando meu choro, ou me ajudaram pensando comigo como eu ia escrever uma ou outra coisa. E hoje, eu como professora, né, da universidade aqui, Federal da Bahia, eu sempre coloco que a nossa trajetória ela é sempre coletiva, e ela é coletiva desde da travessia do Atlântico para cá, nos navios, depois a gente na senzala, nos quilombos, nas irmandades negras, religiosas, nos terreiros de candomblé, nas igrejas, nas escolas de samba, enfim. E uma outra questão que eu venho discutindo é que esse sentido do coletivo que a gente tem, muitas vezes, nas nossas comunidades de pertença, quando a gente vai para a escola, é como se a gente fosse embranquecendo. Você vai ficando meio mudo na escola, depois na graduação, na pós-graduação, e a forma de nos alimentar é sempre voltar, né, para esse espaço de família. Agora também eu já aprendi a circular por todos esses espaços, então nem fico querendo ser formatada como aquele espaço. Procuro ter a minha própria, vamos dizer, minha própria forma de ser, né? E essas coisas todas que eu estou conversando com vocês, eu sistematizei nesse material aqui, ó, que é um dos meus livros. Eu não sei como aparece aí para vocês, eu vou tentar colocar assim, eu nunca sei o que está acontecendo aí do outro lado da tela. Vocês estão conseguindo ler? Aí todo mundo desliga a câmera também, não dá nem para ver a expressão do rosto. Vocês estão conseguindo ler? Dá um ok aí no chat. Tem? Tá. Então, esse aqui é o resultado do meu doutorado. E nesse livro aqui, o meu doutorado eu defendi na Unicamp, eu estou colocando uma teoria de que a escola ela precisa aprender a reconhecer esses valores e essas culturas que estão no corpo da pessoa quando a pessoa entra na sala de aula. E o que eu estou dizendo? A escola, né, esse sistema escolar, ele tem uma cultura que acaba silenciando
as outras culturas dentro da escola. Então, você tem o seu cabelo crespo, por exemplo, as pessoas querem que você alisa, você fala alto, as pessoas querem que você fala baixo, enfim, uma série de coisas. E aí, cada cultura tem a sua forma de ser, né? Que a gente está chamando de agências, né? Então, você tem, ao longo de sua vida, diferentes agências que vão ajudando a formar as suas identidades. E a escola é mais uma dessas agências. E o que eu defendo nesse livro aqui é que a gente aprende a ser, a gente vai constituindo a nossa identidade por essas possibilidades de dizer, de ouvir e de nos colocarmos como grupo de valores ao lado de outros grupos. E nesse trabalho aqui, o que eu fui pesquisar os modos como jovens do hip hop escrevem e leem. Então, vejam, dentro das escolas formais, a gente sempre vê que tem algumas pessoas que estão ali só com o corpo, né, na sala, mas a presença está em outro lugar. E eu comecei a me interessar muito por esses meninos e essas meninas que não tinham muito interesse em estar ali na escola, mas eu comecei a me interessar pela vida deles. E aí, por que isso para mim é importante? Para mim é muito importante saber o que as pessoas fazem fora da escola. Por quê? Porque eu fui uma pessoa muda na escola. Muda. Até a graduação, acho que eu não falei, não perguntei nada em sala de aula. Por quê? Porque a escola não está muito interessada em saber o que eu penso, o que eu falo, o que eu como eu rezo. Ela está muito mais interessada em saber que nota eu vou tirar. Então, quando eu fui fazer essa pesquisa, eu fiquei assim, muito surpresa, porque eu descobri ali na escola um grupo de hip hop, e eles e elas começaram a me contar o que eles liam, como eles escreviam, como eles e elas trabalhavam com as dinâmicas musicais, enfim. Eu conheci ali um universo de cultura que ele é muito mais denso do que a gente faz no Fundamental 2, por exemplo, não é? Então, o que eu defendo nesse livro é que nós precisamos conhecer as culturas, né, que estão dentro de uma determinada cultura. Então, é por isso que eu pensei também nesse título, que é pensar as nossas histórias, né, dentro da história. Valorizar a nossa história é extremamente importante. Eu acho que principalmente nesse momento aqui que a gente está sendo quase que massificado, né, por um conjunto de informações que vão nos soberbando, deixando você entupida de informação, até para você escolher que caminho você quer trilhar nesse mar, né, de questões que vem para você, você precisa conhecer sua história. O que eu gosto, por que eu gosto disso? Simplesmente por quê? Isso é a nossa história. Por que eu gosto disso? E aí, nesse trabalho também, eu estou dizendo que alguns grupos que são socialmente minorizados dentro desse país, eles não são somente grupos que têm uma prática de resistir, né? Resistir no sentido da física, de empurrar as adversidades para lá, mas tem também um saber, um conhecimento que é para dentro desse grupo. E ter esse saber, esse conhecimento é extremamente importante para que as pessoas resistam. Resistir é reinventar lugares e possibilidades, até de enxergar brechas onde não tem. Quando você sabe como funciona aquele muro, quais são os impeditivos, quais são as grandes questões que não estão favoráveis a você, qual é o passo seguinte, né? É você pensar, então, quais estratégias você vai usar para ou transpor aqueles obstáculos ou recuar, porque recuar também é uma estratégia, né? E aqui eu usei vários autores de várias áreas, estudos culturais, história,
área de linguagem, para pensar como esses jovens, eles e elas, eles compreendem essa parede que está à frente deles. Essa parede que diz, esses jovens não têm conhecimento, esses jovens são isso, são aquilo. E o hip hop é, para eles, né, uma saída para pensar essa complexidade, né, que é o mundo e se fazer dentro desse mundo, ainda que para a escola eles sejam, às vezes, invisíveis. E qual é a correlação que eu faço com a minha vida? Eu também encontrei no movimento negro o meu espaço de reinvenção. E aí, não só para mim, mas para minha família. E hoje, certamente, né, como eu falei para vocês, pensar a cultura negra é pensar sempre uma circularidade, é pensar uma roda. Eu faço esse mesmo caminho, né, com os meus estudantes e as minhas estudantes. Então, eu tenho, assim, uma dedicação muito grande, tentando compreender a minha sala de aula, mesmo que eu tenha 50 alunos ali, eu quero compreender com quem eu estou falando quando eu estou na sala de aula, quais são os sonhos, as aspirações, quais são os medos, quais são as possibilidades de diálogo que a gente vai ter ali durante alguns meses, e assim eu vou trazendo uma possibilidade de criar ali um plano de aula, vamos assim dizer, né, que dialogue com a minha história de vida e dialogue também com a história de vida desses jovens que estão ali na sala de aula, né. E tenho tido, assim, uma felicidade grande. Eu saí de São Paulo, vim para Salvador, porque passei aqui no concurso, e estou na cidade mais negra do mundo, depois da própria África, né? E tenho aprendido imensamente com vários grupos de mulheres que tem aqui, mulheres na política, mulheres na saúde, mulheres dentro da universidade, mulheres jovens, mulheres velhas, as mulheres que estão aqui, né, pelas ruas com seus tabuleiros, vendendo os seus quitutes, vendendo o seu acarajé, mas, na realidade, essas mulheres estão vendendo história, né? E esse aqui é um lugar, para mim, extremamente privilegiado para eu reaprender uma história, né? Então, eu estou aqui, parece que vivendo, assim, cada dia um capítulo, né? A história das mulheres negras no Brasil ainda está para ser contada. E a minha tarefa, assim, é ajudar a contar essa história, né, das mulheres, contando a minha própria história. Uma das coisas que eu dialogo, né, eu dialogo muito com os estudantes, eu sempre falo, você tem que pegar a sua história de vida e entrar com ela para dentro da universidade. Essa é a chave. E não achar que você entra na universidade e você deixa a sua história para fora, que agora você vai viver uma outra cultura. Não, essas culturas elas têm de estar em diálogo. E nos últimos anos, a gente tem visto uma transformação muito grande, né, no ensino superior, muito mais mulheres negras, brancos pobres, indígenas, quilombolas, fazendo com que professores e professoras reinventem também a sua forma de lecionar, a sua linguagem, enfim. Então, eu creio que é isso. Nós temos que pegar nossa história de vida, valorizar quem sabe ler, quem não sabe ler, quem fala mais, quem fala menos. Tudo isso está dentro da nossa vida para repensar, né, essa história e repensar uma série de questões que a gente já viu que nessa falsa modernidade eurocêntrica não está dando certo, né? Não está dando certo. Então, agora, em meio a tudo isso, a gente presencia muitos grupos de mulheres sendo solidárias e muitas vezes eu vejo aqui essa solidariedade, né, entre as mulheres agindo como se fosse a política pública que deveria ter, né? Então, socorrendo em hora de parto, socorrendo com alimentação, pensando várias
várias necessidades, né, cotidianas que as mulheres têm, que não são cobertas pelas políticas públicas, e as mulheres, elas têm feito um pouco essa rede, esse papel, e também contrariando muitas vezes também essa ideia de que as mulheres são inimigas, que elas são intrigueiras, que ela tem, poxa, as mulheres, elas são também vítimas, né, dessas construções de mulheres, e aos poucos eu acho que a gente também vai ocupando outros lugares, e se não é possível ainda a gente ter tudo que a gente quer, né, grande parte de nós está dizendo que a gente não quer, e às vezes isso custa a própria vida, né? Como a gente vê agora um aumento muito grande do número de feminicídio, por exemplo, muitas vezes causado por uma recusa da mulher a se submeter àquele regime patriarcal que ela não está mais afim de bancar, né? Então, às vezes, você paga ali com o seu próprio corpo, com a sua própria vida, essa necessidade de dizer, olha, eu quero uma outra vida para mim. Então, eu creio que isso é um pouco do que eu queria compartilhar, né, com vocês aqui, e deixar para que vocês, para que a gente converse agora um pouco mais solta, né, livremente. E aí vamos, então, abrir agora as câmeras, né, para a gente conversar um pouquinho. Abrindo aí, microfone. Então, agora a gente abre para as perguntas, né? Quem quiser fazer pergunta, se inscreve aqui no chat o nome, e aí a gente vai seguindo a ordem. E enquanto isso, eu chamo a Su para ler o poema dela autoral. Olá, pessoal. Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Sueli de Mortol, sou aqui do município de Porto Ferreira. Quero agradecer aí a Secretaria da Cultura aí pela oportunidade, pelo evento, para a gente estar conhecendo mais a sua história. E, Dona Lúcia, muito obrigada aí, foi um prazer ouvi-la aqui, com essa da sua vivência, né, com todo esse carinho, esse amor que você tem por nós, mulheres negras, pela raça negra, por toda essa história aí. Obrigada. E vim trazer um pouquinho aqui da que eu chamo de filosofia de quarto, né? Escrevo porque existe em mim um ser pensante, que vive a dialogar aqui com meus pensamentos, e eu uso esse espaço aqui, que é meu quarto, que eu chamo de tempo, porque eu costumo dormir nele também. E, né? O meu poema, ele fala um pouco da solidão da mulher negra, né? Que, historicamente, assim, quem foi desumanizada, objetificada, e isso, de uma certa forma, a sociedade internalizaram isso como se fosse uma verdade. Eu acho importante a gente falar também das nossas dores, e você falando também de nós também contar as nossas histórias, porque se a gente não contar a nossa história, não tiver novas narrativas, né, vai ficar somente as histórias contadas pelos brancos. E eu quero compartilhar um pouquinho dessa minha escrita aqui. Chama Pele Retinta, Auto se Explica. Solidão da mulher negra. Senzala acordou, Luísa e Dandara nos libertou. Casa Grande, a tempo no exteriorizou. Trago as marcas que a exploração e a opressão deixou. Confronta com minha capacidade de sentir amor. Preferida, não me sinto desmerecida. Minha pele retinta, auto se explica. Desde menina, minha retina transparece a ferida. Desde pequena, a solidão da menina negra é sentida. Hoje, crescida, permeou por todos os campos da vida adulta. Pois o lamento é atual, a solidão da mulher preta tem é real. Preta é boa para a cama, não para a família ser apresentada.
forjadas, lançaram-nos o peito, mas essa facada. Devemos alegar nossas íntimas necessidades, necessidade privada, o desejo de estar acompanhado. Inúmeras vezes nos sentimos de lado deixados, desprezados, em contrapartida, desenvolvemos a habilidade de confrontar, de não aceitar o preconceito. Não estou aqui para a cabeça baixar, também não tenho para reclamar. Nasci mulher preta e desde cedo aprendi a lutar. Retrato nessas linhas e que na entrelinhas também tem dor. Escrevo para que por ti mesma, mulher preta, possa sentir amor. Existo porque resistimos porque sempre resistimos. Persisto na pandemia também ecoará o nosso grito. No peito está tudo, mas não fujo de conflito. Não tenho medo do atrito, coração aprendeu a ser destemido. Eis-me aqui para nessa realidade subversiva transformar. Não pense que estamos acostumados. Preconceito não é e não deve ser taxado. Porta a mudança que sou porta-voz, para que nenhuma preta que vira após nós sofra com essa violência atroz. Essa minha contribuição, é importante falar das dores também, também quer ser acolhida, né? Então, às vezes, como mulher preta, só, ela é forte, isso e aquilo, e aguentar a pancada. Não, a gente quer esse acolhimento, que é o amor, que é compartilhar de muitas coisas também. Verdade, verdade. Obrigada, linda. E aí, gente? Uma das coisas que eu tenho percebido, né, nesse momento de pandemia aí, também dialogando, né, com um poema, é de como as mulheres também, elas, ainda que, né, a gente tenha avançado muito, as mulheres estão exaustas, né, com o acúmulo de trabalho, administração de casa, dos filhos, principalmente as mães solo, né? Mas, ao mesmo tempo, também a gente pode entender que há uma mudança, porque antes as mulheres não reclamavam, né? E hoje também eu vejo até a criação de grupos de acolhida, né? De mulheres, para que elas também conversem mais entre si. Então, isso também é importante, porque às vezes quando você está só dentro da sua história, sozinha, e você não dialoga com outras, né? Como você estava falando, você acha que a história é só sua, e que não é uma história, vamos dizer assim, e que você que é fraca, né? Que não está conseguindo dar conta de todas essas grandes tarefas, enfim. E para as mulheres negras, as grandes tarefas sempre foram colocadas e a gente foi ensinada a dar conta de tudo e de mais alguma coisa, e sempre, 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 né? Então, nesse momento aqui, eu vejo quando a gente se coloca também em relação a uma posição que você não quer mais assumir, ou quando você, como diz minha mãe, né, bota a boca no trombone, eu acho que também é um avanço, né? Quando você fala, não sou forte o tempo todo. Eu também quero ser acolhida, eu quero carinho, eu quero, né? E aí eu vejo também com muita simpatia vamos dizer assim, não é um movimento, mas é uma fala, né? É uma fala, algumas atitudes também, que vem falar da masculinidade negra, né? De como os homens também precisam repensar como é que eles foram feitos homens. E, de novo, a gente tem de voltar na história. Se a gente for pensar no processo de escravização econômica no Brasil, as famílias, a constituição da família negra também era uma coisa bastante difícil, complexa, não é? Não que não havia essa constituição familiar, enfim, mas você, em muitos casos, ela era muito provisória, porque
as pessoas negras não eram donas do seu corpo. Então, você está aqui constituindo uma família, você é vendido para uma outra localidade, não é? Você não está ali com aquela família. E, nesse sentido, já há, assim, estudos que os homens, né, em especial os homens negros, tinham mais dificuldade de se fixar nessa família, em filhos, né? E a gente vai herdando, né? A gente vai herdando algumas características, alguns traços culturais. Mas isso também está mudando agora. Eu acho que nesse momento também de pandemia, a gente vê vários grupos em Facebook, vários atendimentos psicológicos, enfim, ajudando as famílias a se reorganizar. Isso aí é fantástico, assim. Eu acho que também é um outro momento, né? A gente, às vezes, é tão massacrado, você fala assim, não tem mais por onde massacrar, eu só posso agora pensar em sair desse massacre, né? Então, eu creio que é importante porque as dificuldades que estão colocadas para a população negra no pós-pandemia também é algo gigantesco, né? Eu acho que com o mínimo de inteligência, não consegue olhar as estatísticas e ver que os números são absolutamente desfavoráveis para negros e indígenas nesse país, no pós-pandemia. Por questão de trabalho, por questão de escolaridade, por questão de moradia, enfim. Né? Então, eu acho que a gente está aprendendo a falar, né, e aprendendo mais a se colocar publicamente, e eu acho que é importantíssimo nesse momento. Muito, muito, muito importante. E aí, minha gente, vocês não querem fazer nem uma questão? O Rafael quer trazer uma pergunta. Uhum. Boa noite, gente. Oi, Meu nome é Rafael, eu sou assistente social aqui de Porto, né? Mas antes de voltar para Porto, que eu sou daqui, eu tive a oportunidade de fazer parte de alguns movimentos. Acho que às vezes você até pode ter ouvido a galera do Quilombo Urbano, do Maranhão. Uhum. E tinha uma frase assim, que eu gostava muito que eles falavam, que era: você nasce negro. Eles falavam, você nasce preto, né? Você nasce preto 2 vezes. Uma quando você nasce e uma quando você se reconhece enquanto preto, enquanto negro. Eu queria que você comentasse essa frase, porque eu acho quando a gente entrava nos debates e eles traziam essa frase, eles traziam essa frase com poder, não era um negócio assim, um prejuízo ser. Não, eu tenho uma história. E quando veio esse tema, eu fiquei pensando, mano, essa é uma frase que traz uma história. Queria que pudesse você comentasse. Uhum. É bem bonita essa frase mesmo, né? Você nasce 2 vezes. Uma quando você nasce e a outra quando você se reconhece, né? É isso. Você vê, eu adoro os números, né? Há alguns anos, a gente já tem aqui o IBGE apontando que a população negra no Brasil inteiro, né? Ela é mais de 50%. Aí juntando pessoas pardas, né? E pessoas pretas que o IBGE junta em negros. E isso, numericamente, né, já é um reconhecimento, e é um reconhecimento importante para a gente pensar as políticas públicas voltadas para esse grupo, né? Às vezes as pessoas perguntam assim, mas para que eu tenho que me declarar se eu sou negro, branco ou indígena? Porque a gente precisa saber o que acontece nesse país também com esses corpos que circulam. Então, se hoje a gente pode apontar com muito mais segurança, né, que o genocídio da população negra jovem, ele cresce a cada dia porque há um acompanhamento de quais corpos que são mortos, né, e são os jovens negros. Agora, esse nascer de novo também, ele acontece quando a gente descobre a história. Realmente, você descobre a história, você descobre
uma outra forma de se ver dentro dessa sociedade, e você vai, parece que aos poucos, assim, erguendo a cabeça, né? Quando você... Coisas muito simples, por exemplo, em São Paulo você tem uma grande avenida que chama Avenida Rebouças. Poxa, a família Rebouças foi uma família fantástica no Brasil, né? Uma família de engenheiros hidráulicos, enfim. Quando você vê, Dandara, quem foi Zumbi, você vai pegando essa história e você chega à história da sua avó, à história do seu pai, da sua mãe, né? E você deixa de somente entender-se negro no sentido negativo e pejorativo. E, principalmente, um outro renascimento que para mim foi fundamental foi quando eu comecei a ser ativista do movimento negro, porque aí você começa a fazer as leituras que são fundamentais, você começa a conhecer autores, autoras, e para mim também foi fundamental escrever. Eu comecei a escrever, também produzir materiais, né? Eu acho que isso aí é extremamente importante. Agora, eu tive a sorte de nascer negra e me descobrir mais negra ainda, né? E eu sempre brinco, porque tem muitas pessoas dizem assim, quando eu descobri que eu era negra, né? Você fala, poxa, deve ser um negócio meio traumático. Por quê? Porque ela vai descobrir quase sempre por um momento de dor, né? Quando alguém vai acusar, quando alguém vai xingar, ou quando alguém... Então, é um momento de dor. Você descobre pela dor e depois você vai ressignificando isso na sua vida, né? Então, essa é uma frase bem, bem bonita, forte, né? E que realmente é isso. A gente tem que existir, né? De novo a cada dia. E eu acho que isso também é importante porque a gente começa a fazer algumas análises, né? Que estão ali à nossa volta. Você olha uma coisa, começa a reconhecer. Tem aqui uma outra pergunta da Vanderlene, né? Que dialoga um pouco com a pergunta que o Rafael trouxe, né? Antes de passar para o Rafael. Você concorda, Rafael? O que você acha dessa posição que eu coloquei? Não, eu concordo. Eu acho que as pessoas que eu conheci que tiveram esse momento de reconhecimento, elas tinham uma força muito forte, né? Porque não é fácil. Eu lembro muito de um livro que eu li sobre o racismo no Brasil, que são dados de 2010, sobre o abandono escolar, sobre o início ao trabalho, comparando as etnias, né, e as raças. Que é você se reconhecer, você reconhecer que você tem uma chance maior de ser morto. Mas toda a hereditariedade, a historialidade é um negócio lindo. Uhum. Agora, esses dias também eu li uma matéria que eu quero até procurar, porque muitos jovens também, eles se reconhecem negros quando eles vão para a universidade, vão para a faculdade, porque aí você está junto com outras pessoas, e isso é importante, né? Você pega essa história, a sua história, que se junta com outras histórias. Isso é chave para as coisas acontecerem. Por isso que o grupo é importante, né? E aí a matéria que eu vi dizia o nível maior de escolaridade te livra da bala, né? Pelos lugares que você anda, talvez, ou sei lá, você não... Enfim, mas também há essa relação, né? Quanto mais alto o seu nível de escolaridade, menos sujeito você está. Menos sujeito não quer dizer que você está livre, né? É isso. Aí tem uma pergunta aqui da Vanderlene Miranda, né? Diante do relato, gostaria de saber sobre o enfrentamento à branquitude e as atitudes racistas na sua formação.
porque nos adoece esse isolamento nos espaços acadêmicos, e como foi para mim, né? Eu acho que para mim, e é isso que eu disse, né? Mesmo sendo, né, militante e entendendo os processos, quando você entra num novo espaço, é um novo espaço, e esse espaço tem o seu código, né? E entrar, ter passado num concurso e ser professora de universidade pública, para mim foi também um nascer de novo, né? Primeiro porque eu não sabia que Salvador é o que é Salvador. O racismo aqui é um negócio gigantesco, gigantesco, porque se é fato que a população é numericamente maior, aqui é mais de 80% da população negra, essa mesma população negra não ocupa espaços de destaque. Há muito disparate, né, em relação a isso. Então, eu fiquei muito chocada. E quando eu chego na universidade, eu sou uma das poucas negras aqui na universidade também, né? E aí é óbvio. Aí há um período de susto, depois há um período de entristecimento e um período em que essa história também começa a falar dentro de você e começa a te dar uma certa autonomia, né? Para fazer as coisas. E para se sentir em casa. Porque qual é o problema? Às vezes a gente fala assim, como é que você enfrenta a branquitude? A branquitude, ela não vai te xingar, ela não vai fazer cara para você, ela não vai mostrar a língua, não, você circula, você é amigo. Só que as pessoas que já têm uma tradição dentro da universidade, né, ou dentro de alguns espaços, elas sabem transitar por ali e você não sabe, você é nova. Então, por exemplo, existe um edital para colocar um projeto de bolsa. Você não sabe onde ele está, você não sabe onde ele circula. Você precisa fazer um projeto de bolsa, você precisa fazer um projeto científico, você não sabe como fazer, você nunca esteve, ninguém da sua família está ali, né? Textos que são ruins de ler, textos que são racistas, alunos que, num primeiro momento, duvidam que você é professora, de tão raro que é ser, né, ter uma professora negra no nível superior, federal. Então, é isso que é a branquitude, né? São os lugares e os modos de agir que não te deixam entrar, né? Aquela parede que eu disse, né? Você tem que conhecer esse muro e ir tateando, arrumando as brechas para entrar para o outro lado, né? Agora, adoece mesmo, eu acho que a academia, ela tem uns códigos e umas burocracias que no meu corpo não cabem, mas agora eu já estou um pouco mais tranquila aqui. Agora eu estou falando assim, 10 anos, né? E você precisa também decifrar esse espaço. Você precisa entender um pouco de administração, porque você precisa começar a pegar alguns cargos de poder dentro da universidade. Aí, quando a gente se forma, por exemplo, você se forma psicóloga, você vai ser psicólogo, você se forma sociólogo, você vai ser sociólogo, mas você não sabe coordenar uma reunião, você não sabe mexer com planilhas de cálculos e etc, etc. Então, a forma de entrar na universidade também não foi tão fácil. Agora, mais uma vez, as amigas, né? As amigas, as intelectuais negras, parceiras do Brasil afora, que você liga, isso aqui tá chato, isso aqui tá ruim, o que eu faço? Sabe? Vem para cá passar uns dias, vem dar um curso aqui, enfim. Também essa rede que a gente cria. E um outro fator importante para mim é porque eu sou filiada à BPN há 20 anos, antes de entrar na academia, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negras, e isso também vai me dando espaço para dialogar, né? Então, essa associação ela tem um congresso a cada 2 anos,
onde a gente se encontra, a gente troca ideias, a gente troca pesquisas, contatos, e vai se fazendo nesse meio também, né? É isso. É um pouco esse modo, assim, de circular que a gente vai aprendendo, né? Quando você tem o sobrenome Silva Souza, você vai aprendendo. A Sueli trouxe uma pergunta, tá aqui no chat. Gostaria de saber um pouco de como foi sua viagem à África, as experiências que marcaram e agregaram a ti pessoalmente e profissionalmente, sendo uma grande conquista que relatou, que diz que pouco comemorou na época. Na época eu comemorei pouco, até porque eu estava no meio do doutorado, né? Eu tinha que ir, voltar rápido, eu fui várias vezes para lá. Eu fazia um trabalho junto ao Ministério da Educação em São Tomé e Príncipe e depois em Moçambique, né, que são um dos 5 países africanos de língua portuguesa. E foi muito maravilhoso, assim. Mas também um pouco decepcionante em relação à minha, vamos dizer, ao meu imaginário do que seria essa África, né? Assim, de que você vai chegar lá e você vai estar numa Salvador. Não, não é. Não é, né? Alguns espaços eles são muito mais parecidos com Lisboa, com Portugal, não pela cor, mas pelos hábitos, né? E a gente tem que ver que essa independência desses países lusófonos, eles só se deram em 75, né? Mas foi, assim, muito, muito maravilhoso. Descobrir, por exemplo, que essas matérias de TV, muitas vezes, sabe, eles vão apresentar 1% de África como se isso fosse uma África para a gente. Na época que eu ia para São Tomé, eu ficava muito impressionada. São Tomé é o menor país do continente africano. São 2 ilhas, São Tomé e Príncipe. E na época não existia população de rua, situação de rua. Não existia. E por que não existia? Porque as famílias cuidam uma das outras. Não existia. Então, se alguém está na rua, esse alguém é de alguém. De quem é esse alguém que está na rua? Então, hoje já tem, eu acho que o empobrecimento ele acontece em todo mundo, entendeu? Mas lá era, assim, muito incrível. Você tinha pedintes, né? Pessoas que pedem, mas que você vá à noite na rua e você vê alguma pessoa na rua? Não. Eu não sei se a cadeia ainda é assim, eu vou até escrever para uma amiga, mas a gente trabalhava no projeto de alfabetização de jovens e adultos, e a cadeia era que tinha a biblioteca mais legal. A cadeia, gente, não tinha grade, sabe? O índice de criminalidade quase zero, baixíssimo. Eu fiquei encantada, assim, e óbvio, né, muito emocionada de conhecer esse país e a história desse país, que é muito importante para a gente, porque lá é um dos lugares de embarque dos escravizados para cá. Então, na realidade, São Tomé, você tem poucas pessoas que nasceram em São Tomé. Por quê? Porque eles traziam os escravizados, né, de todos os lugares do continente e levavam para São Tomé, porque ele é na boca, assim, do mar, é um negócio incrível, ele é quase todo mar. E a gente foi visitar esses lugares históricos, aquele buraco, assim, por onde eles jogavam os escravos, né, os escravizados para cair dentro dos navios. E, assim, eu tenho muitas fotos, assim, muitas fotos, e eu acho que eu não abri, assim, todas essas fotos ainda, sabe? Eu acho que eu fui para lá durante 8 anos, 2 vezes por ano, ia e voltava. Então, eu conheci o país inteiro ali, conheci muito Lisboa também, e depois eu fiz um trabalho também com educação em Moçambique. A última vez que eu fui em Moçambique, acho que foi em 2016, eu acho. Mas quero muito voltar para lá, ele é muito misto, assim,
Maputo, né? Tô até vendo aqui o mapinha que eu tenho aqui de Maputo, eu fico deixando minhas coisas de África aqui. Maputo é como se fosse, sei lá, uma parte dele parece que você está na Avenida Paulista ou em Nova York, entendeu? Extremamente rico. Agora, é incrível, assim, a comida, o sotaque, a educação. Ah, gente, a educação lá é... Até porque eles são ainda muito atrelados aos modos portugueses. As crianças na escola parece que elas são umas estátuas, assim, uns anjinhos, sabe? Ninguém conversa, faz bagunça, tá? É muito legal. E depois, aqui no Brasil, de 2013 a 2015, eu fui pró-reitora da Unilab, junto com a professora Nilma Lino Gomes, eu não sei se vocês conhecem, que ela era ministra da CEPIR, da antiga CEPIR, né? Que quando a Dilma sai, ela sai junto. Então, ela era reitora numa universidade do Ceará e me chamou para ser pró-reitora dela. E essa universidade, ela tem 50% de estrangeiros. Ela é a Universidade Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Então, ela recebe estudantes de outros países de língua portuguesa. Podia ser de Goa, podia ser de Macau, podia ser de Lisboa e dos 5 países de língua portuguesa. Então, eu fiquei lá 2 anos, também convivendo muitíssimo com todos esses jovens estudantes de África, e inclusive, a primeira vez que eu pisei o pé na Unilab, eu ouvi um sotaque me chamando, Ana Lúcia, e eu era um menino que eu conheci lá, em São Tomé e Príncipe. E eu vim encontrar ele aqui no Brasil, alguns anos depois. É incrível. E eu fiz, deixa eu ver se eu tenho aqui um trabalho que a gente fez lá. Peraí, deixa eu ver se... Ó. Ah, tá aqui, ó. E eles gostam muito também de rap, né? E eu fiz esse trabalho aqui com eles. Isso aqui tá na rede, gente. Deixa eu colocar aqui o nome para vocês, ó. É um grupo de rap que reunia jovens de todos os países dentro da universidade. Eu era pró-reitora de extensão arte e cultura. Nossa, foi assim minha maravilha assim de viver ali com eles, porque aprendi muito. Então, a gente tinha ações excepcionais lá de cultura para integrar a cidade, era muito, muito maravilhoso. Essas coisas assim vale a pena, né? E aí depois a Nilma, ela foi chamada para ser ministra, aí ela, vamos comigo para Brasília. Não tenho cara de Brasília, e eu voltei então aqui para a universidade. Como é a cultura e a educação em relação às mulheres negras no continente africano, depende muito, gente. As mulheres, eu vi nesses tempos que eu fui para lá, as mulheres mudar muito daquela ideia de uma submissão e de aceitar os casamentos poligâmicos, enfim, foi mudando muito de um tempo para cá, e elas diziam, tem que estudar para não casar cedo, para não depender de homens, e era incrível. E a educação ali investia muito no estudo das mulheres, porque as mulheres, ali todo mundo vai para o trabalho muito cedo, né? Não tem essa ideia de direito de criança, enfim, vai trabalhar. E as mulheres iam muito pouco para a escola. E o próprio Ministério da Educação fazia essa campanha pela cidade, tinha alguns cartazes assim, acreditemos nas nossas raparigas, e era cartaz de meninas, né, investindo para que essas meninas fossem para a escola. E como eu trabalhava com educação de jovens e adultos,
as salas de aula, elas tinham muitas mulheres. Eu tenho algumas fotos aqui, mas tinha muitas mulheres. Às vezes você tinha 4 gerações numa mesma sala. A avó mais velha, a mãe, a filha levando um bebezinho. 4 gerações de mulheres estudando à noite ou à tarde, né, dependendo do que ela fazia. Se ela fosse vendedora de peixe, ela ia mais à noite. Se ela fosse de agricultura, ela ia mais à tarde. Mas eram muitas mulheres buscando mudar um pouco essa vida, né? Mas a vida dos homens lá era muito engraçada. A gente fazia aquelas apresentações assim no começo da aula, né? Outra coisa, eu fiquei muito assustada lá, porque quem é professor lá são os homens. São os homens que estudam. Até porque, em alguns países, como São Tomé, eu acho que agora já pode ter universidade lá, mas eles tinham que ir para outros países para fazer a universidade e voltar, né, serem professores, e as mulheres não iam. E a sala de aula, a gente dava aula para os professores, era muito homem, poucas mulheres professoras. E a gente perguntava, como é seu nome, né? Quantos anos, casado ou solteiro? Quantos filhos? Os homens só falavam, eu tenho, sei lá, 28 anos, solteiro, 3 filhos. Eu tenho 32 anos, solteiro, 2 filhos. Não sei mais quantos é solteiro, tem tanto filho. Então, eles são sempre solteiros, sempre solteiros, sempre solteiros. E as mulheres segurando o piano com as crianças, enfim. Mas é muito, muito maravilhoso lá. Eu ainda quero voltar. É que esse governo mudou, os últimos governos mudaram, e a gente não tem tantos convênios, né, bilaterais, porque era convênio do Ministério das Relações Exteriores daqui e do MEC daqui com os ministérios de educação de lá. Um dia volta. Então é isso, gente. Mais alguma questão? Ou a gente pode dar um tchau por aqui? Se vocês quiserem... eu vou colocar para vocês um vídeo lindo que a gente fez sobre esse trabalho lá. Ainda esses dias eu estava vendo esse vídeo. Vocês veem que eu estou numa história de comemorar, né, as coisas. E viu, ó, como é que faz esse Dzinho aqui, né, gente? Uma apóstrofe. É assim? É assim. Cartas do Mali. É um vídeo que a gente fez fazendo avaliação desses anos de trabalho lá. Então, a gente fez um vídeo e um livro, mas está esse vídeo na rede, que é a gente falando sobre esse trabalho lá. E a avaliação que a gente fez eram cartas, por isso chama Cartas do Mar. Pegando esse Atlântico, né, essa ideia do Atlântico, então a gente escrevia cartas para eles, falando das nossas impressões, do que a gente sentiu, de tudo que a gente aprendeu, porque, olha, eu morria de medo. Eu achava que eu não tinha nada que ensinar lá, eu só ia aprender, e realmente eu aprendi muito, né? E eles mandavam as cartas falando do que eles aprenderam dessa troca, enfim. E a gente fez um vídeo e um livro. E o vídeo você coloca lá no YouTube, Cartas do Mali. Eu estava olhando ele, acho que domingo, falando, nossa, comemorar tudo, né, gente? Comemorar de novo. Tudo que eu fiz, as experiências. A gente vai chegando perto de 60 anos, vai começar fazendo retrospectiva, né? Mas eu estava também pensando, né, no que eu ia falar hoje, aí fui pegando algumas coisas aqui e cheguei. Tenho várias estátuas que eu trouxe, olha aqui. Esse aqui é o Pensador, é de angolano, né? O Pensador. Mas essa é uma mulher, é uma pensadora, olha o cabelo dela aqui, ó. É isso. Aí a gente vai costurando nessas histórias, as minhas histórias, nas histórias de outras mulheres, né? Muito, muito incrível, assim. Pensar que, de algum lugar, minha tataravó veio, né? Porque a minha bisa, eu cheguei a conhecer brevemente. Agora, minha tataravó, não, não. E lá em São Tomé, eles são muito parecidos. A gente achava muito parecido. Eles diziam, professora, acho que eu sou família daqui, porque a gente não sabe, né? Quando tiver muito dinheiro, eu vou fazer um DNA ali para ver, rastrear, né?
para ver de onde eu vim. Mas foi assim também como você, assim, iconicamente, né, simbolicamente, voltar para a terra de onde você veio, né? Isso é muito legal. Por isso que eu gosto também aqui de Salvador, porque é incrível. Essa cidade aqui é um outro corpo, é um outro sorriso, as pessoas se conversam com o olho. É uma outra cosmovisão, uma outra forma de enxergar o mundo. Essa coisa de não ter pressa também é um outro tempo. E assim, calma, fica sossegado. Eles me chamavam de Paulistinha quando eu cheguei aqui, né? Calma, Paulistinha, calma, calma, calma. Porque assim, calma, olha o sol, olha o mar, a gente mora perto do mar. Calma, calma, curte. Respira, né? Então, tem essa africanidade aqui que é muito legal. Então é isso, gente. Muito obrigada, então, mais uma vez aí pelo convite, pela possibilidade do diálogo. E essa provocação do diálogo também me fez voltar, né, para as minhas coisas e pensar o quanto a gente tem de comemorar, apesar de tudo, e ser solidários, se colocar na roda, trazer a fala de Jurema Werneck, que a Jurema fala, muitas vieram, né, antes de nós, a Jurema Werneck, a frase exata dela é: nossos passos vêm de longe, né, vêm de muito longe, então a gente precisa reverenciar, celebrar e continuar a caminhar para trazer outras manas, outras parceiras para essa roda de muito trabalho, né, a gente tem muito trabalho, mas é isso, e é sempre um trabalho coletivo. Sempre coletivo. Então é isso. A Gabriela. No seminário de Glenda, Gabriela? Foi no colóquio. No colóquio. E, sim, foi da Glenda e no ano passado, né? Então, agradecer mesmo, porque é complicado, né? Eu me formei em História, mas achei que eu nunca mais ia pisar na academia, fiquei batendo nessa tecla, nunca mais vou lá. E aí, esse tempo de pandemia está servindo para eu repensar novas formas e outros tipos de academia que eu posso buscar. Embora aqui em Franca a gente tenha dificuldade assim, com orientador negro, mas acho que ter essa inspiração em vocês, mulheres que vão, que fazem, que viajam, abre os horizontes para a gente, né? Também do interior, que pode, que vamos fazer e manter a rede de apoio, né? Que é o mais importante para a gente não adoecer. Então, obrigada. Muita lives aqui, ó, da BPN, assim, ensinando muita coisa para a gente, por exemplo, mas como que você pode estudar no exterior? Sabe, como que você pode fazer um mestrado, doutorado? E eu tenho visto, inclusive, alguns cursos ensinando a fazer projetos para entrar no mestrado. Então, você tem uma rede de mulheres negras, assim, muito poderosa. Se você quiser, você pode entrar lá no meu Insta, deixa eu ver se eu lembro dele. O Insta eu não vou lembrar, não. É melhor mandar e-mail. Eu tenho o Instagram. Tá, você tem. Eu não lembro dele, não. Eu adoro um e-mail. Pode ser. Coloca o e-mail aí. E eu vejo, assim, oportunidades que a gente não tinha. E muitos desses cursinhos, muito desses apoios são feitos por estudantes que já estou no doutorado, então eu vou trazer outros. Aqui mesmo na UFBA, muitos cursinhos. Aqui a gente tem muitos cursinhos, cursinho Vilma Reis, cursinho Macota Valdina, e que são sustentados pelos jovens. Por isso que, assim, ó, a gente que tá, eu aqui já estou mais me retirando, eu quero ficar aprendendo com a galera jovem aí. Eu não sei o Insta, gente, qual que é? Eu acho que é meu Insta, eu acho que é Ana Lu Resistência. É isso mesmo. É isso, né? Vou mandar aqui, deixa eu... Eu acho que é. Não dá, eu nem gente, usava esse tal de Instagram, mas agora
povo te obriga a entrar nessas coisas, né? As lives, etc. E a gente vai entrando. É esse mesmo, né? Gente, então tá bom. Boa noite para vocês. Regis, obrigada aí pelo convite. E espero que seja uma edição boa desse terceiro já, né, evento aqui, e que a gente possa cada vez mais pensar que a gente está sempre em roda, né? Sempre em roda. Tá bom, gente? Boa noite, viu? Então, a gente agradece, que foi incrível. A gente aprendeu muito com você nessa noite. Agradecer a todo mundo que participou. E no e-mail tem o evento de amanhã, no mesmo horário, 7h30, Ativismos Virtual da Negritude Feminina, com a Mariana Neves. Amanhã no mesmo horário, pelo Meet também. E aí a gente agradece a todo mundo, que foi muito maravilhoso. Depois vocês vão ter a Dileia, né? Maravilhosa. Também aprendo muito com a Dileia. Parceira. É parceira também. Dileia tá na roda aí das mulheres. Tá isso. Bom? Então, Tchau, obrigada. Obrigada, viu? Tchau, gente. Boa noite.